Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje, a gente tem em mãos um material muito rico, um documento que conta, olha, décadas da história da Pastoral da Juventude, a PJ, lá na Diocese de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. É quase uma crônica, sabe? Cheia de detalhes. Exatamente. É um relato bem minucioso, né? Que acompanha as atividades, os desafios, as idas e vindas dessa pastoral ao longo do tempo. E a nossa ideia aqui é justamente essa. Mergulhar nisso para entender as raízes da PJ lá em Cruz Alta, como ela foi crescendo, os momentos de auge, né? E também as dificuldades. O que será que fez ela vibrar tanto em algumas épocas? E que pedras apareceram no caminho? Vamos abrir essa caixa. Isso aí. É uma ótima oportunidade para a gente ver como um movimento de jovens da igreja se desenvolveu num lugar específico, né? E como isso reflete também as mudanças maiores, tanto na Igreja Católica quanto na sociedade brasileira. A gente vai desde lá atrás da ação católica até as coisas mais recentes que o documento traz. Boa. Então, para começar, o documento já situa a gente, né? A PJ não surgiu do nada. Ela tem uma raiz forte lá na ação católica. Aquela iniciativa do Papa Pio XI, lá nos anos 20, para engajar os leigos na evangelização. Sim, essa era a ideia central. E no Brasil, a ação católica chegou ali pelos anos 30. No começo era bem dividida, homens para um lado, mulheres para o outro. Mas depois da Segunda Guerra, o cenário mudou, né? O mundo polarizado, a questão da pobreza mais forte. Aí em 1950, a ação católica se especializou. É aí que entram aquelas siglas famosas, né? JAC para os agrários, JC para os estudantes, JOC para os operários, JUC para os universitários, e por aí vai. E eles tinham aquela metodologia do padre Carjan, o ver, julgar, agir, bem marcantes. Muito marcante. Só que esses grupos, eles enfrentaram tempos difíceis, né? Principalmente com a ditadura militar, a partir de 64. Teve muito conflito com a hierarquia da igreja também e acabaram sendo extintos na prática. Foi um período complicado. Aí surgiram outros movimentos de juventude, né? Foi só depois, ali por 1973, quando a barra mais pesada da perseguição já tinha passado um pouco, que começaram as articulações para o que a gente conhece hoje como PJ Nacional. Com fases bem definidas, né? Articulação, depois elaboração teórica, avaliação, missão. E olha que interessante a coincidência. A Diocese de Cruz Alta foi instalada justamente em 73, no mesmíssimo ano do primeiro encontro nacional da PJ lá no Rio. Quer dizer, a preocupação com a juventude estava mesmo pulsando ali. Totalmente. E já em 76 tem um registro legal no documento, a carta de despedida do primeiro bispo, Dom Paulo Moreto. Ele destacava o grande número de jovens disponíveis para o trabalho na diocese. Já mostrava um terreno fértil, né? Com certeza, um sinal de que tinha gente disposta. E em 77 já aparece uma atividade concreta, uma jornada jovem com uma caminhada de 15 quilômetros, um sinal de que o pessoal estava se mexendo. E a organização mais formal da PJ diocesana ela veio logo depois, entre 78 e 80. Teve apoio importante de padres, né? O documento cita o Clarindo Redim, o Hermélio Rossato. Isso, e eles até publicaram um livro em 79, o Vinde Vede. Tinha roteiros para ajudar os grupos de jovens, bem prático. Mas aí já começa o que a gente vai ver bastante nessa história, os altos e baixos. O documento aponta que essa organização inicial deu uma enfraquecida ali entre 80 e 85. A PJ ficou vivendo mais de experiências isoladas, assim. É. Mas antes dessa esfriada, em 79 mesmo, teve encontros regionais importantes e até um congresso diocesano. Quer dizer, houve um esforço de articulação. E olha só, já em 81, um livro publicado pela Vozes sobre a PJ no Rio Grande do Sul já trazia coisa de Cruz Alta. Falava do Padre Clarindo organizando caminhadas, acampamentos. Sim. E mencionava a divisão da PJ em 4 regiões pastorais na diocese, cada uma com um responsável: Frei Valdene, Frei Valdemar, Padre Hermélio, Padre Domingos. Mostra que eles estavam tentando criar uma estrutura, né? E as atividades eram bem variadas, pelo visto. Curso de teologia em Espumoso, um grupo forte chamado Moca, lá em Juí, que depois sumiu,
reuniões com jovens do campo ligados à pastoral da terra. O documento até resgata atas de reunião de 81, olha que achado, e detalha encontros regionais, cursos de liderança, com temas tipo realidade, Jesus Cristo, igreja, sacramentos, e uma assembleia do setor jovem usando o método Ver, Julgar, Agir. Mostra a preocupação com formação desde cedo. Aí a gente entra num período que uma pesquisa feita pela própria PJ local chamou de intensas atividades e muito entusiasmo. Foi de 83 a 88. O que será que marcou essa fase para ter esse nome? Ah, foi um período de muita efervescência, né? Muitas assembleias, congressos diocesanos, festivais de música jovem. E um curso parece ter sido fundamental, o TAPA. Tapa? Treinamento de agentes de pastoral, focado mesmo em formar lideranças jovens, dar ferramenta para eles atuarem. E um marco importantíssimo foi 1985, que foi o Ano Internacional da Juventude declarado pela ONU. Ah, sim. E nesse ano a diocese fez uma aposta bem interessante, né? Criou a figura do liberado. O que era isso exatamente? Era um jovem escolhido pela própria PJ que tinha dedicação exclusiva para pastoral. Recebia um auxílio financeiro da diocese para poder se dedicar a articular os grupos, visitar as paróquias, sabe? Manter a chama acesa no dia a dia. Foi uma estrutura que deu um gás enorme. Imagino. E a lista de atividades dessa época reflete essa energia toda, né? Encontra iões diocesanos, romarias da juventude, congressos. Teve até um sobre a Constituinte em 86, olha que legal, mostrando um engajamento cívico forte. Sim, encontros de militantes, escolas de Bíblia, conselhos representativos. Era muita coisa acontecendo, muita vitalidade mesmo. Parecia que a PJ estava todo vapor. Pois é. Mas, como a gente já viu, essa história tem ciclos. E depois desse auge, veio um período mais difícil. A pesquisa interna chama o período de 88 a 90 de crise e resistência. O que aconteceu ali? Então, os próprios jovens que fizeram a pesquisa na época levantaram algumas hipóteses, né? Falaram de uma certa politização na pastoral da juventude, talvez debates internos que ficaram muito acirrados, sabe? Pode ser. Mencionaram também uma impaciência de alguns militantes, talvez querendo resultados mais rápidos, e a chegada de outros movimentos juvenis na diocese com outras propostas, outras metodologias, o que pode ter dividido um pouco. E teve um fator crucial, né? O fim da experiência do liberado em 89. Exatamente. Isso parece ter deixado um vazio de lideranças, dificultou a articulação diocesana. E o resultado é que o número de atividades registradas no documento cai bastante nesses anos. É um padrão, né? A importância de ter alguém dedicado à articulação. Impressionante como essa figura do liberado parece ter sido importante nesses picos de atividade. Mas a história também mostra a resiliência, né? Porque não acabou aí. De jeito nenhum. Já em 1991, o documento fala de um tempo de esperança. Chegou um novo assessor, o padre Estácio, que começou a chamar o pessoal de novo a reorganizar as coisas. Ah, que bom. E em 92, conseguiram eleger uma nova coordenação diocesana. E olha que legal, teve a presença do assessor nacional da PJ na época, o padre Hilário Dick. Deu um peso, um incentivo. Com certeza. E o Dia Nacional da Juventude, o DNJ, de 92 também parece ter sido um momento forte de retomada. Sim. E fizeram uma assembleia naquele ano, com um lema nacional que era avaliar para avançar. Bem apropriado para o momento, né? Fizeram um diagnóstico sincero. A PJ estava muito desigual na diocese. Tinham lugares bem organizados, mas outros muito carentes. Entendi. E essa avaliação levou a alguma ação? Levou. Em 93, por exemplo, fizeram um grande encontrão diocesano em Ijuí, justamente para tentar reanimar a galera e integrar mais. Até criaram um boletim informativo, o Eco Diocesano. Mostra essa capacidade de parar, olhar para a realidade e buscar saídas, né? Muito bom. E aí, a partir de 95, o foco nacional da PJ se volta muito para a questão da missão. Isso chegou em Cruz Alta também. Chegou sim. A gente vê em 96 cursos sobre temas bem conectados com a realidade, tipo fé, cidadania e política. Tiveram os cantaços, que eram encontros de música, o DNJ e a ideia do liberado voltou a ser discutida. E voltou mesmo. Voltou. Se concretizou em 1997. Contrataram um novo liberado, o Gildo Darcy Dias. Nesse ano também teve uma missão jovem lá em Jóia,
teve escola diocesana de formação e o documento traz uma entrevista com o Gildo, feita na época para o Jornal da Diocese. Dá um rosto para essa função, né? Legal. E o que ele falava nessa entrevista? Como ele via essa missão? O Gildo se apresentava, né? Tinha 22 anos, vinha do interior de Ijuí, família de agricultores. Contava sua caminhada na igreja, desde a catequese até virar liderança na PJ, falava da liberação como uma mudança grande, se sentia limitado às vezes, mas feliz com a missão. E os desafios que ele via? Ele apontava justamente a dificuldade de articular tantas experiências de jovens na diocese, de conhecer cada realidade. Mas falava muito em ser presença de esperança, em se doar para que a igreja pudesse acontecer no meio dos jovens. Termina com uma mensagem bem poética, falando do desejo de aquecer e fazer a semente do amor nascer no mundo juvenil. É um testemunho muito bonito, né? Nossa, muito bonito mesmo. E esse período aí, final dos anos 90, começo dos 2000, parece que foi marcado por essa energia missionária e formativa que o Gildo representava, né? Sim. Outra liderança leiga que aparece bastante no documento, o Juliano Fleck, relata que entre 98 e 2003 houve um investimento muito forte em missões e formação. Os jovens da PJaca participaram ativamente das missões populares que aconteceram na Diocese em 98. Que legal. Foram num encontro estadual em Santa Cruz e a banda da PJ de Cruz Alta, a PJ Encanto, até animou o evento. Em 99, fizeram um plano de ação que levou a PJ a visitar todas as paróquias, formar coordenadores paroquiais e continuar as missões nas escolas. Estavam com gás. Mas aí vem um momento triste em 2000, né? A morte do Eduardo Dudu Coelho Leal. Pois é, um jovem missionário muito ativo, muito querido. O documento traz um depoimento bem emocionante do Juliano Sá, que assumiu como liberado naquele ano. Ele fala da dor da perda, mas também do legado de alegria que o Dudu deixou, comparando ele a uma folha que caiu, mas que continua alimentando as raízes. São momentos que marcam muito a vida de um grupo, né? Com certeza. Deixa uma cicatriz, mas também uma inspiração. E apesar dessa vitalidade, a história se repete de novo. Teve outra desarticulação. Infelizmente, sim. Apesar da participação no Encontro Nacional da PJ em Cuiabá em 2000 e de alguns cursos, o documento relata que a PJ diocesana se desarticulou de novo depois de 2001. A experiência do liberado com o Juliano Sá também terminou, e a organização só começou mesmo em 2002. Mas um ciclo de desmobilização, né? Impressionante esses ciclos. Mas 2003 já parece ser um ano de retomada de novo. Com escola diocesana, missões jovens. Sim. E entre 2003 e 2007 surgem novas lideranças leigas para tocar o barco, embora sem a figura do liberado dessa vez. O curso Tapa continua sendo citado como super importante para formar essa galera. Um grupo forte se consolida em Ijuí, na paróquia São Geraldo, e o ano de 2004 é descrito como muito intenso. Intenso? Por quê? O que teve de especial? Olha, foi uma quantidade enorme de atividade. Formação em vários níveis, o Tapa diocesano, escolas paroquiais para formar lideranças locais, ações em escolas, eventos culturais, de integração, participação em espaços de formação política como a EIEP, que é a Escola de Cidadania e Espiritualidade Política, e, claro, a celebração do DNJ. Nossa! E tudo isso culminou num congresso diocesano no final do ano, que elegeu nova coordenação e novos assessores. Mostra que, mesmo sem a estrutura do liberado, era possível ter esses picos de atividade quando tinha liderança engajada e motivada, né? Totalmente. E em 2005 eles tentaram uma estratégia um pouco diferente para a formação, né? Levar os cursos para as paróquias. Exato, uma tentativa de descentralizar, de chegar mais perto da base, e nesse ano também participaram do Fórum Social Mundial, mostrando essa conexão com questões sociais mais amplas. E tem um folder desse ano que o documento traz, que é um raio-x bem interessante da PJ na época. O que esse folder dizia? Ele explicava a identidade da PJ, né? A ação organizada dos jovens que são igreja, os objetivos, como formar líderes, construir a tal civilização do amor. Mas o interessante é que ele também era muito honesto sobre as fragilidades. Como assim? Falava abertamente. A PJ não tinha uma sala própria na Cúria, a secretaria funcionava na casa de um assessor, não tinha verba fixa da diocese e dependia de vender coisas, fazer eventos para
para arrecadar dinheiro. Mostra a realidade nua e crua de um movimento que muitas vezes faz muito com pouco recurso, né? Só na base da vontade mesmo. Fé, curso de assessores e formadores específicos, encontro de instrumentistas, vigília jovem, arraial jovem, DNJ, Fórum Gaúcho da Juventude. Mostra que, apesar das dificuldades, a ambição e a vontade de fazer eram grandes naquele momento. Mas, de novo, depois desse pico, o documento aponta para uma nova fase, chamada de revisão de vida e prática, ali entre 2006 e 2012. O que isso quer dizer? Parece indicar um período de menor atividade externa, talvez mais voltado para dentro, para reflexão. Coincide com um momento em que muitas lideranças daquele ciclo anterior estavam entrando na faculdade, se mudando, um fator comum de dispersão em grupos de jovens, né? Sim, acontece muito. E o documento é claro. Entre 2007 e 2008, não houve uma coordenação diocesana da PGJ ativa. Foi mais um vale nesse ciclo de altos e baixos, um período de, digamos, recolhimento ou até mesmo de baixa. Mas foi nesse período também que eles começaram a estudar um documento importante da CNBB sobre evangelização da juventude, né? Percebendo a tal da pós-modernidade. Exatamente. Isso foi em 2006. Mostra uma tentativa de entender um novo contexto, os novos desafios. Perceberam que os jovens estavam mudando, que a sociedade estava mudando e que talvez as metodologias antigas já não funcionassem tão bem. Uma necessidade de se reinventar. E nesse contexto surge algo novo na Diocese em 2009. O setor juventude. Qual era a ideia por trás disso? Venis que existiam ali. Porque não era só a PJ, né? Tinha o movimento de Maús, que é forte em muitas dioceses, tinha o movimento 72 Peregrinos, que também estava crescendo. A ideia era criar um espaço comum para esses diferentes grupos conversarem e trabalharem juntos. Entendi. Uma tentativa de unificar esforços, talvez. Ou pelo menos de articular, né? E nesse contexto do setor juventude, fizeram uma pesquisa de realidade para entender melhor quem eram os jovens da diocese. E o que essa pesquisa mostrou? O documento detalha alguma coisa? Detalha bastante um relatório da região de Ijuí, e é um retrato muito fiel dos desafios da juventude urbana daquela época e que muitos ainda são atuais, né? Falta de tempo dos jovens, com escola, trabalho, cursinho, um excesso de opções de lazer e outras atividades concorrendo com a igreja. A velha questão da concorrência, né? Exato. Poucos jovens participando ativamente na igreja, questionamentos sobre os métodos da catequese, dificuldade de reunir os grupos com regularidade, a necessidade de atividades mais dinâmicas, com mais lazer junto da formação. E o papel dos adultos? Muito importante. A pesquisa destacava a importância dos assessores leigos, os chamados tios, e também dos padres como referência. E aparecia de novo aquela tensão. Como equilibrar a espiritualidade e a oração com a ação social, o engajamento e o surgimento de novos grupos mais focados em espiritualidade ou eventos específicos. Mostra o setor tentando mapear um cenário bem mais complexo do que talvez fosse nos anos 80, né? Com certeza, um retrato bem desafiador. E o setor juventude conseguiu ir para frente? Ele ganhou uma coordenação em 2010, tinha planos para produzir material, formar uma equipe, visitar as paróquias. O seminarista Eliseu Oliveira, que vai ser importante mais para frente, já aparece atuando, participando de missões, escrevendo sobre mística. O setor chegou a receber visita do pessoal do regional da CNBB. Mas e a PJ, especificamente? Então, o documento deixa meio claro que a PJ, como estrutura diocesana organizada e com atividades próprias, ficou meio adormecida nesse período ali, entre 2007 e 2012, mais ou menos. Uns 6 anos. Nesse tempo, outros movimentos, como os 72 Peregrinos, com seus retiros de impacto, acabaram ganhando mais visibilidade na diocese. Entendi. Parecia que a PJ tinha cumprido seu ciclo ali na diocese, então. Poderia parecer que sim. Parecia que a história da PJ organizada diocesanamente tinha chegado num ponto final, ou pelo menos numa pausa bem longa. Só que aí a história dá uma virada daquelas. Em 2013, um grupo de antigos militantes da PJ, gente que tinha vivido aqueles tempos de auge, se reúne. Para quê? Para organizar os materiais antigos guardados. Exatamente. Coisa de quem tem carinho pela história, né? Começaram a mexer nos papéis, livros, fotos, e aí da conversa, da nostalgia, mas também da avaliação de como as coisas estavam naquele momento na diocese, surgiu uma faísca. Uma ideia. Uma ideia.
E se a gente propusesse uma nova escola diocesana da Pastoral da Juventude, a EDPJ? Eles não ficaram só na ideia, não. Se juntaram, escreveram um projeto bem detalhado e levaram para o setor Juventude, que era o órgão oficial na época. Que iniciativa! E o que tinha de diferente nessa proposta de escola? A metodologia. Eles foram muito criativos. Em vez de fazer só palestras, um curso mais tradicional, eles bolaram um caminho usando os cenários bíblicos da vida de Jesus. Tipo, cada etapa da escola era um lugar: Belém, Nazaré, Caná, Cafarnaum, Betânia, Jerusalém, Emaús. Nossa, que legal! E em cada cenário desses, eles trabalhavam as dimensões da formação integral do jovem: pessoal, comunitária, social, espiritual. Uma abordagem super envolvente que conectava a vida de Jesus com a vida dos jovens. E olha, deu muito certo. As etapas que fizeram em 2013, lá em Panambi, Ibirubá, Augusto Pestana, foram um sucesso. O pessoal adorou. Que demais! E isso deu um novo fôlego para a PJ? Gerou um novo ciclo? Totalmente, foi um renascimento mesmo. O sucesso foi tanto que a EDPJ continuou em 2014. E o mais legal, a equipe que organizou em 2014 já tinha jovens que tinham participado da primeira edição em 2013, formando novos formadores ali mesmo. Que ciclo virtuoso! Exato. As etapas de 2014 foram em Ajuricaba, Santa Bárbara do Sul, Condor. E, em 2015, o foco se ampliou ainda mais. Começaram a fazer também escolas paroquiais, levando essa metodologia para mais perto da base, para as comunidades menores. O documento traz uns relatos quase que em formato de diário do padre Eliseu Oliveira, que estava super envolvido nisso. Ah, o padre Eliseu, que era seminarista antes. Ele mesmo. Os relatos dele são ótimos, mostram os bastidores, a logística, as percepções dele sobre os jovens, as interações. Dá para sentir o entusiasmo daquele momento. E teve a EDPJ de 2015 também, em Pejuçara e Ajuricaba, e o documento registra atividades de formação nesse modelo até 2019, mostrando que esse novo ciclo ganhou fôlego e se sustentou por um bom tempo. Uau! Que história, hein? A gente atravessou décadas aqui. Picos de energia incríveis, crises que pareciam um fim, momentos de quase sumiço e aí, renascimentos surpreendentes como esse da EDPJ. O que fica de aprendizado dessa jornada toda? Olha, fica muito clara a resiliência desse trabalho com a juventude lá em Cruz Alta, né? É, sem dúvida, uma história de ciclos. Altos e baixos muito marcados. Momentos de grande estrutura, muita mobilização, como a gente viu nos anos 80, ou no final dos 90 com o Liberador, seguidos por períodos de esvaziamento, de quase silêncio. Mas sempre com uma capacidade de recomeçar, né? Exatamente. Uma capacidade impressionante de resistir e de encontrar novos caminhos. A passagem para o setor juventude foi uma tentativa, e depois, principalmente, esse renascimento com a EDPJ, a partir de 2013, com uma proposta nova, criativa. Isso é muito forte. E alguns elementos parecem ser chave nesses recomeços, né? A formação de lideranças, por exemplo, o Tapa lá atrás, as escolas diocesanas agora, são mencionados o tempo todo. Fundamental. Sem formação de gente nova, o movimento não se renova. Assim como o papel dos assessores, padres, leigos dedicados que acompanharam gerações. O documento cita vários nomes. E, em certos períodos, a importância de ter uma estrutura mesmo que mínima, como foi o Liberado. Mostra que a juventude precisa de acompanhamento, de formação de qualidade e, às vezes, de um empurrãozinho organizacional para a coisa andar. E fica clara também a tentativa constante da PJ de ler os sinais dos tempos, né? Desde lá da ditadura até os desafios da pós-modernidade que eles discutiram nas reuniões do setor. Sim, uma pastoral que não ficou parada no tempo, que tentou se adaptar mesmo com dificuldades, e aquela tensão que a gente comentou entre espiritualidade e ação, entre o encontro com Deus e o compromisso de transformar a realidade. Isso percorre toda a história. É uma busca constante por equilíbrio, né? A importância dos grandes eventos, como DNJs, romarias, para animar, para articular, mas sempre voltando para a necessidade de fortalecer os grupos de base lá na comunidade. Não é uma história retinha de sucesso, né? É mais uma de aprendizado, de tropeços, de levantadas e de muita fé, parece. Exatamente. É uma história muito humana, com luzes e sombras. E essa trajetória tão específica de Cruz Alta, com seus desafios locais, suas respostas criativas, como essa metodologia dos cenários bíblicos, nos deixa pensando, né?
Pensando o quê? Como essa experiência local, com todos os seus altos e baixos, suas dificuldades particulares, como a falta de estrutura em muitos momentos ou a dispersão das lideranças, e também com suas respostas criativas. Como tudo isso pode, de repente, inspirar ou dar pistas para o trabalho com jovens em outras dioceses, em outras realidades hoje? Boa pergunta. O que a gente aprende com eles sobre perseverança? Sobre a importância de investir pesado e continuamente em formação. Sobre a necessidade de ler a realidade juvenil sem medo, sem filtro. E talvez o mais importante, sobre essa capacidade quase teimosa de reacender a chama da esperança e da organização, mesmo depois de períodos que pareciam de cinzas. A história da PJ de Cruz Alta, tão bem registrada nesse documento, é um testemunho vivo de que isso é possível. Fica aí a reflexão, então, uma história bem local, mas com lições que certamente ecam muito além dos limites daquela diocese. Agradecemos a companhia de todos nesta análise da trajetória da Pastoral da Juventude na Diocese de Cruz Alta. Até a próxima!